Queridos, o irmão Marcos, quando ele veio para cá para a igreja, ele estava na cadeira de roda. E como ele falou para vocês, um homem de fé, de desafio. E quando a gente foi fazer a marcha, limpando os céus da cidade, né? E aí, ele veio e ele falou, eu vou fazer. Primeiro era numa cadeira de roda. E a gente orando. Depois ele saiu da cadeira de roda e ficou com as duas muletas. Pensa você com duas muletas dando uma volta na cidade. Eu falava para os meus, eu deixava meus discípulos doidos. Eu falava, pega ele, pelo amor de Deus, e traz. Ele não quer. Ele disse que vai fazer. Eu falei, meu Deus, o que tem na cabeça desse homem? Ele diz que o caminhão está indo, ele vai indo. Eu falei, então fica 3 junto com ele. Porque se ele bambear lá, alcançar, vocês seguram ele no braço e traz ele para o caminhão. Queridos, ele deu a volta todinha na cidade. E hoje está sem muleta. Né, querido? Para a honra e glória do Senhor Jesus. Ele foi curado. Você pode aplaudir ao Senhor? Aleluia. Deus é tremendo. O testemunho dele é lindo e é completo. Depois, se você quiser ouvir, tiver um tempinho, senta que ele vai te explicar detalhes por detalhes. É muito bom. Teve um dia que eu vim para cá e nós nos encontramos. Eu estava conversando com ele e ele foi falando de tudo que o Senhor tem feito na vida dele de lá para cá. Hoje ele cuida de crianças. Ele dá aula de futebol para crianças. E vai até fazer um evento aqui em maio. Dia 9. Aqui no estacionamento, né? Beleza. Dia 9 ele vai estar aqui, viu, querido? É um torneio com as crianças. E ele vai estar aqui no estacionamento. Ele, pastor Walter, pode? Eu falei, meu irmão, fique à vontade. É tudo do Senhor isso aqui, não é nosso não. Se quiser até vir para cá depois para dar uma força para ele. Amém? Mas vamos lá. Fala assim para a pessoa que está ao seu lado. Fala assim, você quer ver? Ou você quer entrar? Quer ver ou quer entrar? Sabe para quem que Jesus falou isso? Olha só, abre aí em Deuteronômio 32, versículo 48, nós vamos ler alguns versículos, só para você começar a ver aqui, opa, o que o meu apóstolo está querendo dizer com isso? Naquele mesmo dia o Senhor Deus disse a Moisés, vai até a terra de Abarim, aqui na terra de Moabe, e suba ao monte Nebo, na altura de Jericó, que fica ao lado do rio. Lá de cima você verá a terra de Canaã. Fala para o teu irmão, Canaã. Que, olha só, da terra de Canaã, que estou dando ao povo de Israel. O versículo 50. Você vai morrer ali no monte, como Arão e seu irmão morreu no monte de Or. Vocês dois foram infiéis a mim diante do povo de Israel, quando estava perto das fontes de Meribá, não longe da cidade de Gade, no deserto de Zim. Vocês dois me desrespeitaram. Meu Deus. Eu, lendo essa palavra, eu até comecei a conversar ali com o Espírito Santo e falando bem assim, meu Deus, eu sei que o Senhor tem ciúme do teu povo. E eu sei que o Senhor nos deu uma ordem para cuidar do teu povo. Mas, Senhor, Moisés foi conduzido e chamado para levar o povo para a terra prometida. Ele tirou o povo da escravidão e levar o povo para a terra prometida. Mas nessa caminhada, por um descuido e um vacilo de Moisés, Deus falou com ele, Moisés, você não vai entrar na terra prometida.
Mas eu vou fazer uma coisa com você, você vai ver de longe. Se Moisés foi um homem que foi chamado por Deus para ser um libertador, e ali ele entrou no Egito, trabalhou naqueles corações ali, Deus fez muita coisa para que o povo abrisse os olhos, e dentro dessa caminhada que Moisés fez ali no Egito, quando tirou o povo de lá, no deserto, acontece algo que Deus falou para ele: por essa sua atitude, Moisés, você não vai entrar na terra. Por essa sua atitude. Eu estava lendo, depois você lê lá e vê se é isso mesmo, mas 5 vezes Moisés insistiu com Deus para que ele entrasse na terra. A última vez Deus falou bem assim: Moisés, você não vai entrar na terra. E basta, ponto final. Mas eu vou fazer algo com você. Eu vou te levar no monte de Meribá, né? E de lá você vai ver, mais ou menos na altura de Jericó ali, você vai ver a terra prometida. Agora pensa você, queridos, Moisés, que foi um homem que ouviu Deus, que quando ele estava andando e passando por um lugar, ele viu uma sarça ardente pegando fogo, e ele, curioso, foi chegando perto. Quando ele foi se aproximando daquela sarça, Deus falou para ele: Moisés, tira a sandália dos teus pés, porque esse lugar é santo. A sarça, ela se ardia no fogo, mas ela não se consumia. E Deus começou a trabalhar no coração de Moisés. Deus começou a abençoar Moisés, mas era pelo teu povo. Agora eu vou falar para vocês, se para Moisés teve um castigo lá atrás, dá uma olhadinha para o teu irmão aí, fala: você está muito sério. Você acha que não vai ter para você também? Às vezes nós somos muito assim, né? Muito dodóizinho. Qualquer coisinha: hoje eu não vou fazer isso não. Hoje eu estou chateado com fulano. Hoje eu estou, né, pastora Manu? Hoje eu estou chateado com o meu apóstolo. Ela fez uma decoração ali, gente, e os meninos sofrendo para desmanchar a decoração. Bola isso tudo e joga no lixo. Oxe, para essas coisas eles são rapidinho, viu? O apóstolo que mandou. Depois eu te dou outra gradezinha daquela, tá, filha? Pode deixar. Mas, queridos, eu estou muito chateado hoje. Hoje eu não quero isso, hoje eu não quero aquilo. Fala assim pro teu irmão, fala assim: Deus está pouco lixando com o seu dodóizinho, filho. Deus, ele está pouco se lixando por que você está pensando. O que Ele quer é levar você à salvação. O que Ele quer é mostrar para você as coisas boas. E aqui o que estava acontecendo é que quando Moisés, ele falou que ele não ia entrar na terra, Moisés começou a insistir com ele, porque Moisés sabia que era uma coisa boa. Hoje você está na terra, você aceitou Jesus, sim ou não? Então qual é a tua função? Pagar um preço e se esforçar para você entrar no reino dos céus. Porque o reino dos céus só vai entrar aquele que se esforça. Não tem esse dodóizinho não. A pessoa que se esforça, ele vai entrar. E aí às vezes vai acontecer das coisas, e a gente desrespeita a Deus, desrespeita o Senhor por algumas coisinhas. E quando você vai ler a palavra, você fala: meu Deus do céu. A função de um pastor, queridos, não é fácil.
Ele conduzir você, Ele levar você a entender que você precisa dessa salvação. Ele conduzir você, Ele levar você e sua família a entender que você sem a salvação, esse mundo não adianta. O que você tem, o que você adquiriu, me fala, o que você vai levar para a terra prometida? Nada. Você vai levar você, nem esse corpo você vai levar, porque isso é pó, é terra, vai ficar. E você tem que lutar para que você venha adquirir essa salvação, para que não venha sofrer. Quando você está vendo, você não tem participação, porque você está de longe. Ver é uma coisa, eu estou vendo lá atrás, mas se eu for lá, aí eu vou começar a analisar o que tem. Eu posso ver um irmãozinho sentado com outro, e até conversando, dialogando, mas eu não estou nem ouvindo o que eles estão se falando. Mas quando eu chego perto, aí eu vou ouvir e eu vou participar. E aí, isso gera o quê? Gera uma comunhão, porque eu vou entrar na conversa. E foi o que Deus falou para Moisés. Eu não sei qual foi o castigo pior que Moisés levou. Foi dele ver a cidade ou dele não entrar na cidade. Porque Deus falou para ele: Moisés, você vai ver. E ele ficou de longe vendo, contemplando as maravilhas, beleza, as coisas lindas, e pensando assim, né, Gabriel? Oh meu Deus, olha aí o que eu perdi, Senhor. Será que não tem uma chancezinha para mim? Será que eu não tenho uma chance? Olha, pelo outro lado ele se massacrando. O que eu perdi, né, Bispo Jô? O que eu perdi? Por que eu desrespeitei ao Senhor? Queridos, quando você for falar com o Senhor, não fala com Ele como você está falando com qualquer pessoa. Não fala com Ele como você está falando com uma pessoa qualquer. Moldere as palavras e tenta colocar as palavras certas para você falar com Ele. Não é você falar com Ele assim: oh Deus que está nas alturas. Ou ele... Não precisa disso. Mas é você falar com respeito e graça. Lembra como Abrão foi falar com o Senhor? Ele estava intercedendo pelo pessoal de Sodoma e Gomorra. E ele falou: Senhor, deixa eu te fazer uma pergunta. Se lá tivesse 50 fiéis, o Senhor ia destruir aquela cidade? Não, Abrão, não ia. Senhor, eu vou te fazer mais uma pergunta. E se tivesse 45? Não, Abrão, não vou. Senhor, eu não quero ser atrevido com o Senhor, mas se lá tivesse 30? Não, também não iria. Olha, Senhor, com todo respeito, e se tivesse 20? Também não. Senhor, eu vou te fazer pela última vez a pergunta e não vou falar mais. Mas se lá houvesse 10? Vocês viram o zelo e o cuidado que Abrão teve? O zelo e o cuidado que ele teve para falar com Deus.
Fala para o teu irmão, fala: Deus, Ele é o teu pai. E pai, a gente respeita. E fala como quem está falando com autoridade. É verdade ou não é? Claro que o filho também, ele tem os momentos de lazer, né? Mas isso não tira o respeito que você tem. Não tira o respeito. Abraão, ele soube conversar com o Senhor. Mas Deus, ele falou para Moisés, né? Voltando aqui agora para a palavra. Deus falou para ele: você vai ver de longe a terra que eu prometi a dar ao meu povo. Quando Deus promete, Ele cumpre, tá, queridos? Mas quando há desrespeito, Ele não tem mais compromisso com a sua promessa. Fala para o teu irmão, fala: se Deus te prometeu algo, então, meu irmão, zela e vela pela promessa, porque Ele vai cumprir. Mas se houver desrespeito, Ele já não tem mais obrigação. Se aconteceu com Moisés, você acha que não vai acontecer com a gente? Ele quer derramar sobre você do poder dele. E quando você entra na terra, aí há comunhão. Você na terra tem comunhão, porque ali você vai participar das delícias, das maravilhas, dos alimentos, das conversas, de tudo que está ali. Você vai usufruir, porque você entrou na terra e você vai saber verdadeiramente: essa terra é boa. Mas ver, não tem como você falar nada. A única coisa que você pode falar é duas coisas: que lindo essa terra, vendo de longe. E a outra: olha o que eu perdi. Só essas duas coisas: que lindo e olha o que eu perdi. Fala para o teu irmão, fala: você vai entrar na terra, não vai? Um fato que sempre me assusta foi saber que Moisés ficou no deserto. Eu estava conversando com o Espírito Santo, ele me dando a palavra, e eu falando com ele. Mas meu Deus, Moisés, ele foi um homem tão assim, e ele morreu no deserto. Ó, gente, Moisés foi salvo, viu? Deus, ele só não deixou ele entrar na terra prometida. E ele falou: ó, você vai subir nesse monte, você vai ver a terra prometida, mas você vai morrer lá. Mas Moisés, ele foi salvo. E uma das coisas que você tem que agradecer muito a Deus pela vida de Moisés, porque ele trouxe as tábuas da lei, os 10 mandamentos. Deus escreveu os 10 mandamentos e ele trouxe para nós. Não matarás, não furtarás, não enganarás. E você pode ler os 10 mandamentos e você vai ver o que Deus está falando. E você tem que ter esse entendimento. E falar: meu Deus, eu vou começar a mudar agora os meus pensamentos. Pensamentos antigos, do que pelos propósitos novos. Tem muita gente que hoje, elas se entregam por qualquer coisa. Fala para o teu irmão assim, fala: o reino dos céus é tomado por esforço, e aquele que se esforça vai apoderar dele. Você tem que entender isso. Não é uma coisa fraca. Deus, ele te escolheu, você recebeu ele. Agora você tem que entender que o reino dos céus é tomado por esforço, e aquele que se esforça vai se apoderar dele. E não pensa você que depois que aconteceu com Moisés, pronto, acabou ali, então agora ninguém mais entrou na terra prometida. Fala para o teu irmão, fala: Deus levantou tu líder. Fala para o teu irmão, fala: Deus levantou tu líder. Às vezes você fica pensando assim: ah, mas sabe, isso aconteceu. E aí não, Deus vai levantar outro líder, meu irmão. Olha só o que aconteceu aqui. Lê lá em Josué 11, 21.
Nesta ocasião, Josué foi e acabou com o gigante, daquele que vivia nas montanhas de Hebrom. Josué, ele era um homem que ele foi chamado, porque o tempo todo que Moisés estava ali, ele estava do lado. Ele foi um homem íntegro, ele foi fiel, ele foi um combatente de guerra, ele destruiu os gigantes. Depois que Deus falou para Moisés que ele ia morrer ali naquele monte, ele ia ver a terra e ele ia morrer, Deus levantou Josué. Josué, você vai conduzir esse povo. E sabe como é que Josué estava? Chorando. E já tinha 40 dias. Deus virou para Josué e falou: igual olha o choro, o homem já morreu, agora é você que vai conduzir esse povo. Bora, pega o bordão, conduz esse povo para a terra prometida, para Canaã. Então, queridos, uma coisa que eu quero que vocês entendam: quando você for falar com o Senhor, saiba como você deve falar. Hoje nós temos o Espírito Santo que habita em nós, e é Ele que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. E eu converso muito com o Espírito Santo. E nas minhas palavras, eu falei: Senhor, às vezes eu fico meio com receio, até mesmo de conversar, porque o Senhor tem muito amor e ciúme pelo teu povo, e o Senhor nos conduziu sobre esse povo. Mas o povo, tem uns que não querem obedecer. Deixa eu falar um negócio aqui para vocês. Está repreendido, tá? Mas deixa eu contar. Se acontecer de uma pessoa pregar aqui, falar algo, acontecer um milagre aqui, esse milagre vai ficar aqui espalhando pelo povo. Mas aqui, desse outro lado aqui, aconteceu um acidente feio e morreu uma pessoa. O que eles ouviram aqui, eles já esquecem, já nem comenta mais. Houve salvação, houve libertação, houve cura, houve salvação. Olha, Deus operou, Deus fez. Mas o que aconteceu aqui é o que espalha. Você viu lá aquele acidente? Rapaz, o negócio lá foi feio mesmo. Olha, matou um. Sabe por quê? Porque a alma, ela procura as coisas mais fáceis. E nós nos deliciamos em ouvir as coisas contrárias. Alimento da alma é esse. Agora Deus, Ele quer você. Ele quer transformar você. Ele quer mudar você. Ele quer levar você muito mais além. Moisés ficou no deserto porque era apenas um líder, um libertador de escravos. Deus deu a função para ele e ele conseguiu ir lá e tirar esse povo de lá. Ele conseguiu conduzir esse povo. Mas tem hora que você tem que entender, queridos, que o que Deus quer falar com você e o que Ele quer fazer com você é totalmente diferente. Eu passo isso para os meus discípulos. Você tem que despertar. Deus, Ele quer fazer muito mais. E olha, Josué, ele assumiu a liderança para entrar na terra, porque ele era um líder guerreiro, um derrubador de gigantes. Fala para o teu irmão: você só quer ser libertador de escravos? Ou você quer derrubar gigantes? Se você quer ser libertador de escravos, deixa eu falar para você, é fácil, meu irmão. Mas se você quer derrubar gigantes, aí a coisa é diferente. Aí a coisa é diferente.
Deus vai olhar para você e vai falar: oh, tem diferença aqui, tem um guerreiro aqui, e eu posso fazer coisas com ele. Muitas vezes a gente só fica na libertação do povo, mas não investimos na preparação do povo. Eu já cheguei para discípulos e já falei bem assim: meu irmão, o que eu tinha que passar para você eu já passei. Você pode crescer, você tem uma bagagem, eu já passei. Tem muita gente que tem um pensamento, sabe, queridos, que não dá para entender. Prepara o povo, é o que o Senhor quer que nós façamos. Vire para o teu irmão e fala: você quer ver ou você quer entrar? Nós temos que saber, queridos, que nós estamos diante de um povo do Egito, diante de pessoas do mundo. E essas pessoas, elas precisam ser libertas, elas precisam ser curadas, elas precisam ser restauradas. Não adianta eu ter uma promessa sobre a minha vida e por um deslize eu perder essa promessa do Senhor, porque o Senhor me deu uma tarefa e dentro dessa tarefa eu deslizei. Hoje de manhã eu estava na igreja do pastor Alex, ministrando lá. Eu levei comigo o José da Beth e o pastor Vanderlei. E nós estávamos ali hoje de manhã. Eles fizeram um café excelente para nós. E eu ministrei a ceia para eles lá. Preguei, ministrei a ceia. Foi uma unção assim poderosa. A graça de Deus veio. Tudo lindo, tudo maravilhoso. Depois que terminou tudo, ela veio com um presente. Eu vou ganhar um presente. Aqui, apóstolo, para a apóstola. Eu, tá bom. Eu prego e meu mozão ganha os presentes. Pode, mas é assim mesmo. Não, mas eles me deram presente também. Eles me deram um presentinho também. Eu quero falar para você, queridos, que você, quando você tem um chamado, você tem que exercer o seu chamado e saber que você tem que preparar esse povo, porque o Senhor quer usar esse povo. Fala para o teu irmão: Deus quer te usar, meu irmão. Então desperta. Não seja só um libertador de escravos, mas seja um derrubador de gigantes. Para de mimimi. Vamos erguer a cabeça e saber quem nós somos. Amém? Você tem que saber quem você é. Precisamos de uma unção de Josué, de treinar o povo para vencer. Treinar o povo para aprender a derrubar gigantes. Moisés andou com esse povo. Mas Moisés, ele foi chamado a atenção pelo teu próprio sogro. Moisés, você está mimando muito esse povo, e você vai morrer desse jeito. Fazia filas e filas para se aconselhar com Moisés. E Moisés debaixo de uma tenda, num calor imenso, ia aconselhando o povo. E chegou Jetro, o sogro dele, e falou: faz os grupos, levanta líderes. Mas quem tinha isso era Josué. Josué, ele tinha isso. Moisés, ele foi chamado para libertar o povo. Mas Josué, ele foi chamado para treinar o povo. Vamos entrar nessa terra porque ela é nossa. Aí vocês acham que Josué, quando Deus falou para ele: engole o choro, seu líder já morreu, agora ergue, porque você vai conduzir esse povo. Você acha que Josué simplesmente falou: olha gente, Deus falou que vai dar terra para nós, bora, se prepara. Quantos homens valentes tem aqui? Vem cá, se encosta perto de mim, vamos treinar aqui, vamos treinar os outros ali.
Esses que ainda estão despreparados, vamos treinar eles, porque essa terra é nossa e nós vamos entrar lá e nós vamos tomar essa terra, porque o Senhor já nos deu ela. Fala para o teu irmão, fala: meu irmão, qual é a sua conquista? O que você está buscando? E como você está buscando? De braço cruzado? Deus, o Senhor vai me dar mesmo? Senhor, é o Senhor mesmo que vai fazer? Meu irmão, se você não descruzar os braços e não tomar a posição, você não vai ganhar não. Tira essa mentalidade de escravos e coloca no teu coração a mente de um guerreiro, de um conquistador. Vamos apoderar essa terra. Essa terra é nossa, o Senhor já nos deu. Eu lembro, querido, quando eu vim para cá, para esse terreno aqui, a gente tinha um terreno ali em cima. Mas essa briga nossa de terreno, de terras, com a própria administração, ali é onde está o shopping, ali atrás era um terreno nosso. E eu lembro que foi o pessoal lá, fiscal, com notas, com documento, e chegou a notícia para mim lá em casa. O pessoal está com um trator lá para arrancar as estacas. Eu já tinha colocado já as colunas, estacas lá. E eu corri para lá, queridos. Quando eu cheguei naquele lugar, o rapaz falou: o senhor que é o dono disso aqui? Eu falei: sim. Isso aqui é invasão. Eu falei: então, meu irmão, você está falando que é invasão? O que eu estou fazendo aqui então? Nós vamos derrubar essas coisas aqui. Eu falei: mete bronca, pode derrubar. O cara ligava o trator e eu falava: misericórdia, Jesus, tenha misericórdia de mim. Essas colunas são muito caras, Senhor. Foi difícil para a gente comprar elas. De repente o cara desligava o trator. Eles conversavam entre si. E tinham um camburão lá também, policial. E depois, mas é porque o senhor foi intimado, porque o senhor colocou isso aqui. Eu falei: querido, se eu te falar, se você está achando que eu invadi, se você está achando que isso aqui não é meu, então mete bronca, porque você está conversando comigo. Ousado, Josué, né, quer dizer, ousado. E ele ligava o trator e eu: meu Deus, não deixe ele acabar com as minhas colunas não, Senhor. Não podia fazer nada, eu não ia entrar na frente de um trator. E depois ele ligava o trator. E aí o rapaz chegou e falou com o outro lá: olha, eu já derrubei muita coisa aqui que foi invadida mesmo, mas eu nunca vi um homem tão tranquilo como aquele ali. Parece que ele está torcendo para a gente derrubar isso aqui. Tem alguma coisa nisso aí. Aí o PM chegou para ele e falou bem assim: é verdade, eu já parei, já defendi vocês muitas vezes, já entrei na frente de pessoas que queriam até matar vocês, mas esse aí, olha o jeito dele lá, ele está tranquilo. Aí Deus está comigo nesse negócio. Aí o rapaz chegou com a pastinha e falou: deixa eu falar para o senhor, tem como o senhor ir comigo lá na administração? Eu falei: bora. Quando eu cheguei na administração, a administradora estava doida: pastor, pelo amor de Deus, pastor, me perdoa, não sabia que era o senhor não, pastor. Eu fiz uma besteira aí, eu peguei o terreno do senhor lá e eu dei para um pessoal, eles vão fazer um shopping, vai fazer um monte de coisa lá, não sei o que, ele falou um monte de coisa. E tem até uma empresa também que está nesse negócio, mas eu vou levar o senhor para outro lugar. E me trouxe para cá. Quando chegou aqui, isso aqui era um buraco. Querido, nós colocamos, eu gravei 178 caminhão de terra aqui. Vocês podem ver que aqui ela está certinha, mas ali você vê que tem uma rampa. Terra. E eu falei: nossa, que lugar feio. Aí a administradora: mas vocês cristãos fazem do feio bonito. Eu falei: pronto, a terra é nossa. De noite, fomos lá no que era o nosso terreno, acendendo umas velinhas. Isso aqui era escuro, queridos. Tinha uns lugares que tinha luz, outros não tinha. Não tinha asfalto não, era terra. Vamos lá, queridos, marchando. E com a velinha. E uns falou bem assim: aonde é que vai ser o despacho? Nós vamos despachar o Satanás que está ali. Vamos mudar ele para o quinto dos infernos agora. E uma hora, querido, esquerda, direita, e todo mundo andando com as velhinhas. Viemos de lá até aqui marchando.
tomamos posse e depois ungimos essa terra aqui. Eu falei, gente, eu não sei qual é o tamanho, porque eles ainda não marcaram, mas vamos orar aqui. Quando eu penso que não, tinha gente lá do outro lado, já orando e tudo, eu olhando assim, eita, aquele irmão lá está com bastante fé. Será que é isso tudo mesmo? Mas não era isso tudo não, mas ele foi do outro lado. E deixa eu falar para vocês, essa terra do outro lado ali, que tem uma igreja, tem uma serralheria, o dono de lá na época chegou para mim, e a gente estava construindo aqui, e ele falou, me compre essa terra. Eu estava com o dinheiro, Deus me deu a terra, nós não ungimos tudo e não ungiu do lado de lá? E eu falei, não querido, eu estou construindo aqui a igreja, e o dinheiro é para fazer isso aqui, senão não vai dar, mas eu tinha um dinheiro para comprar. Se eu tivesse comprado, lá foi ungido. Fala para o teu irmão, você só vai libertar escravo, meu irmão? Ou você vai derrubar gigante? O que está no teu coração aí? Você só quer ver? Você só quer ver de longe? Olha o que eu perdi. Olha o que eu perdi. Ou você quer tomar posse? Você sabe o que Deus te deu. Então você tem que apoderar dessa terra. Fala para o teu irmão assim, você tem um chamado, meu irmão. Você é um guerreiro. Deus, Ele está te levantando. Você tem que ter esse entendimento. Você tem que saber desse chamado. Mas se nós não chegarmos aonde sonhamos, nós deveríamos então encorajar e sujeitar a humilhação dos outros. Se eu tenho um chamado, eu tenho que exercer esse meu chamado, e eu tenho que saber, mas eu não posso estar me submetendo a alguns caprichos, algumas coisas. Você tem que saber quem você é. Fala para o teu irmão, meu irmão, você tem que saber quem você é. Êxodo 14, versículo 12, olha só o que diz aí. Não é esta palavra que te temos de falar no Egito, dizendo, deixa-nos servir os egípcios, pois é melhor que fora servir os egípcios do que morrermos no deserto. Sabe quem é que faz isso? São aquelas pessoas que recebem de Deus, mas se prendem. Recebe a salvação, mas não se encorajam. Tem uma conquista na mão, mas não dá valor. Você quer lutar por uma bênção, mas você quer que os outros façam por você, e Deus já falou, filho, eu já te entreguei, reaja, é seu. E você começa a colocar limites naquilo que Deus te deu. Não coloca limites. Lembra que você é um derrubador de gigantes e um conquistador. É isso que o Senhor quer fazer conosco. Quando você for falar com Deus, fala com respeito, fala com autoridade, fala com graça, porque aí Deus vai levantar do trono. É bom quando você está falando com o Senhor. Aqui o pessoal estava já libertos, mas estava pensando lá atrás, já libertos, marchando para uma terra prometida, uma terra nova. Olha o que diz no versículo 13. Moisés, porém, diz ao povo, não temas,
Estais inquieto e vede o livramento do Senhor, que hoje fará, porque os egípcios que vocês viste hoje, nunca mais verás para sempre. O que aconteceu é que eles estavam ali, sabe, libertos, mas com a mente presa. Então fala para o teu irmão, fala bem assim: meu irmão, libera a sua mente aí, vai. Libera ela para você conquistar o que você tanto buscou. Libera a sua mente. Queridos, quantas pessoas que nós já oramos aqui mesmo nesse ministério, pessoas foram libertas. Vocês viram aqui o irmão Marcos contando o testemunho. Chegou aqui em cadeira de roda. Hoje o homem está andando, queridos. Talvez para muitos isso não significa nada, mas para ele significa tudo. É um guerreiro. É um homem que até a minha fé ali foi limitada diante da dele. Rapaz, o homem está andando. Apóstolo, ele quer andar de moleta, deixa ele andar. Então tá, fica 2 do lado de lá, 3 do lado de lá. Se acontecer alguma coisa, ele desmaiar, pega ele e traz ele para cá. Mas ele não, eu vou fazer tudo. E fez. Quando nós chegamos no caminhão aqui, e fazendo aquele ato profético da oração aqui no estacionamento, não sei quantos minutos passou, ou se chegou a hora, não sei. Eu sei que a gente chegou e a gente estava fazendo ato profético. Compensa que lá vem o irmão Marco com as muletinhas. Eu falei, meu Deus do céu, o homem conseguiu. Deu uma volta na cidade toda. Sabe o que é isso, querido? É se esforçar. Quando o médico falou para ele que ele não ia mais andar, o que ele falou? Vocês viram ele falando aqui: eu vou andar assim. Olha, a medicina está falando que você não tem mais nem osso aí nessa perna sua aí. Você está paralítico para sempre. Não, eu ainda vou vir aqui dar o testemunho. Ouvir você pode até ouvir. Agora o que você vai ser? Deus prometeu, queridos. Deus prometeu e Ele vai fazer. Mas agora você, o pessoal do louvor, vem aqui para cima, por favor. Você vai ser derrubador de gigantes, ou você vai ser só libertador de escravos? Foi por isso que Deus chamou Josué e falou bem assim: olha, você vai conduzir o povo. Você vai conduzir o povo. Sabe por que Deus falou isso? Porque Josué, ele não desistiu de nada. Ele sempre esteve firme ali. Você quer ser um conquistador? Amém? Vamos conquistar? Eu não sei o que você está buscando, mas de uma coisa eu sei: Deus vai te abençoar. Eu estava aqui na quarta-feira orando. Aí o Euler chegou e ficou aqui orando um pouquinho e tudo. Olha a oração que esse homem fez, ele me contando ali depois. Apóstolo, eu vim aqui para cá, para a igreja orar. Na quarta eu estava aqui, aí eu orando, e eu falei bem assim: ah, Deus, eu sou muito satisfeito com o Senhor, estou muito feliz. Mas se o Senhor quiser me dar mais alguma coisa, eu estou aqui. Ele tem uma Kombi, deu um carro para Luciana, e depois deu outro carro para ele, uma estrada, né? Uma estrada. E deu uma estrada. E ele me mostrando a estrada, falando: ei, apóstolo, para ajudar nos meus serviços. Queridos, deixa eu falar para vocês. Ele está falando de coisas pessoais. Você acha que Deus não se agradou da oração dele? Deus, ele se agrada de uma oração que você faz simples e sem barreiras. Salomão, Deus apareceu para Salomão e falou: pede-me o que queres para que eu te dê. Ah, Senhor, então eu quero sabedoria. Então toma sabedoria, mas toma riqueza também. Gente, Deus, ele quer derramar sobre você. Teve um momento que Josué foi para a guerra.
E ia ficar de noite e eles iam perder a batalha, porque estava escurecendo e os inimigos estavam vencendo. Moisés foi para o monte, sentou numa pedra e estendeu as mãos ali. E quando ele estendia as mãos, Josué começou a vencer aquela guerra. E de repente as mãos dele cansavam e o povo vinha vencendo. Arão percebeu, Hur percebeu, e eles seguraram a mão de Moisés. Foi feita uma oração e o sol parou por 6 horas. 6 horas. Fala para o teu irmão assim, fala: meu irmão. Fala bem assim, com força mesmo para o teu irmão. Fala: meu irmão, você acha que o Deus daquela época não é o Deus dessa agora? É o mesmo Deus de lá, é o mesmo de cá. O que fez lá é o que faz aqui. Você quer ver ou você quer entrar? Você quer só contar a história ou você quer participar da história? Deus, Ele quer mudar, queridos, você. Mas você tem que saber como é que você vai fazer. Se você vê, o ano ele tem 365 dias e 6 horas, não é isso? Sabe por que essas 6 horas? Porque o sol parou entre uma guerra que Josué estava fazendo. Eles venceram a batalha. Deus, Ele para até o mundo. Ele para o globo para que você venha conquistar. Esse é o nosso Deus. Agora Ele não quer que você veja, Ele quer que você entra. Mas olha, lembra de uma coisa: com ordem, com decência e com respeito. Não importa a oração que você vai fazer e do jeito que você vai fazer, mas quando você for falar com Deus, fala com ordem, fala com respeito, fala com graça, para que Ele levanta do trono e fala: vai lá e abençoa meu filho, vai lá, eu quero derramar sobre ele. É isso que o Senhor tem para você, é isso que o Senhor tem para nós. Vamos ficar de pé. Eu quero que você comece a orar, e eu quero que você comece a falar com o Senhor. Aleluia, aleluia. Oh meu Deus.